Amigos queridos, vamos hoje iniciar o nosso Evangelho, nesta manhã de luz, pedindo a Jesus que essa luz também aclare os nossos pensamentos, contribuindo para o nosso entendimento desta luz que é o Evangelho em nossa vida. Vamos ler hoje: convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. É o item 7. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 12 e 15. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens, incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nessa proposição. E serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender, não os respastos propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhe honra ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus, dessa forma, grande serviço às vezes lhes presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Queridos amigos, nós vamos, nesta hora, elevar o nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre querido, para que Ele possa nos auxiliar, trazendo para todos nós as vibrações amigas, amorosas, que muitas vezes nós desejamos receber como também repartir. Amado Mestre, fortalecei os nossos pensamentos. Dai-nos força e coragem, Jesus, que a paz augusta do seu Evangelho possa nos sustentar, motivando-nos ao bem, a um caminhar seguro,
para que todos nós possamos, Jesus, sentirmos fortalecidos na fé e na esperança. Que o seu amor se estenda a todos os lares em dores, a todos os hospitais onde estão tantos amigos, tantos irmãos nossos em dificuldades. Que a paz e a alegria se faça presente em nossos pensamentos. Que assim seja. Amigos queridos, nós estamos hoje lendo aí um item que cada dia mais neste capítulo, não sai da vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita, vai nos ensinar. E aqui nós temos uma proposta de Lucas, que ele vem: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam de vós receberem. É preciso que a gente compreenda que todo o nosso pensamento, ele traz um interesse ou uma intenção. E quando nós vamos oferecer alguma coisa ao outro, é preciso que eu pergunte para mim qual é o meu interesse. Intenção é a minha em oferecer algo para esse irmão? Se eu tiver o interesse de fazer para ter alegria de recebê-los fraternalmente, é também uma alegria. Se nós fazemos para mostrar ou para ostentar, nós já vamos perceber que nós não estamos caminhando de acordo com a lei da liberdade, de respeito, a lei do amor, porque qual é a intenção que eu tenho de convidar apenas aqueles que gosto? Então, aqui Jesus nos traz essa passagem, como tantas outras, mas que nós precisamos sentir, na verdade, o pensamento do Cristo. Então, quando ele fala, quando derdes um festim, não convideis para ele os vossos amigos. Então, eu posso convidar quem? Porque geralmente a gente faz alguma coisa em casa para convidar os amigos, e nunca aqueles que não amamos, ou aqueles que ele diz serem estropiados, ou seja, aqueles que estão numa condição bem diferente, doentes ou alguma coisa. Mas Jesus, ele usava de uma linguagem que geralmente era uma linguagem figurada. E essa linguagem era justamente para mostrar que todos somos irmãos. E nós precisamos ver que quando nós convidamos alguém para estar conosco, ou para fazer qualquer coisa conosco, ou nós estamos oferecendo alguma coisa ao irmão, é importante que a gente perceba também qual é a nossa intenção. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa com interesses diferentes, nós estamos fugindo daquilo que é a proposta inicial. Então, nós, quando o próprio Evangelho nos diz, por festins deveis entender não os repassos propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. E nós vamos buscar no Emmanuel, tem uma lição muito bonita no livro do Reformador, e que ele nos mostra eles antes. Então ele diz assim: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele vossos amigos, mas os pobres e os tropiados. E nós entramos no processo de reflexão que queria convidar vocês. Por que será que Jesus nos disse isso? Porque a nossa vaidade é tão grande que quando eu convido as pessoas importantes ou ilustres, consequentemente, ou sou convidada para participar de algum jantar, de alguma festa de aniversário, alguma comemoração, no fundo do meu coração, eu vou sentir a obrigação de retribuir de alguma forma. E aí nós vamos ver que quando nós vamos convidar, qual que é a intenção? E Emmanuel nos mostra isso, que o Divino Orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração.
Jesus não está falando para eu não convidar os amigos. Jesus está nos esclarecendo que eu preciso compreender que mesmo aqueles que não são amigos ou que são, como nos diz o Evangelho, estropiados, doentes, mas acima de tudo entender que eles também são meus irmãos. E por isso que ele fala, e serei ditosos por não terem eles meios de vou-lo retribuir. Quer dizer, eu estou fazendo simplesmente para oferecer-lhes algo e nada em troca. Então, nós vamos ver que Jesus ele não estabelecia essa relação das desistências fraternais, porque em todo sentido eu preciso entender que eu estou numa posição, pode ser diferente daquele irmão, mas ele é meu irmão. E a humanidade, para nós, é uma família única. Hoje eu estou num contexto reencarnatório, mas amanhã eu posso não estar. Hoje eu estou relacionando com determinados espíritos que estão me ensinando a amar e a respeitar. Amanhã eu estarei relacionando com outros. Então é muito importante que a gente possa observar que os irmãos menos felizes, especialmente como credores de nossa atenção, nós precisamos ter por eles maior respeito. Nós precisamos ter por ele um olhar diferente, porque eles são irmãos queridos, são enfermos, mas são nossos irmãos. E não é enfermo só do corpo, às vezes são enfermos da alma. E muitas vezes nós esperamos que no nosso lar eles possam sentir-se agasalhados, abraçados, e o Evangelho nos mostra a necessidade de que nós possamos receber estes irmãos não como mendigos da rua, mas como irmãos em fraternidade. É claro, meus irmãos, que nós não vamos sair na rua buscando esse ou aquele. Essa é a linguagem figurada que o Cristo está mostrando. Então, por festim, eu preciso entender o que seja o festim. É uma reunião em que eu possa oferecer com abundância aquilo que eu tenho a lhes oferecer. Então, quando Jesus disse que nós precisamos entender que receber parentes, amigos menos felizes, é para esses que nós temos, porque nós temos tantas dificuldades com a família, são tantas malquerências. Então, ora, nós temos que conhecer também a intimidade desses irmãos que compartilham conosco a nossa caminhada. Às vezes, nós temos no meio da família alguém que tem uma autoridade, exerce uma autoridade social ou até moral. É preciso que a gente possa compreender que, às vezes, o convite é uma oportunidade que ele nos dá para que a gente possa estar mais próximo dele. E quantas vezes nós podemos, quando somos companheiros honestos, auxiliar os nossos irmãos com as nossas preces, apoiamos as suas lutas, e nós temos que ver que todos nós, todos, sem distinção, em determinados momentos nós padecemos da aflição e sentimos injustiçados. E é por isso que o Evangelho de Jesus, ele vem sempre nos mostrar que é razoável que cada um de nós possamos nos empenhar no reconforto do nosso irmão, para que nós possamos também compreender que todos nós estamos passando por um período de transição na nossa reencarnação, cujas facilidades terrestres já não nos pertencem mais, não é isso que nós queremos. Então, nós estamos sempre atendendo a cooperação do outro e também estamos oferecendo os nossos favores, especialmente para os nossos irmãos que já se encontram cansados, abatidos, entristecidos. E quando nós encontramos diante daqueles familiares que às vezes sentimos acanhado porque eles têm condição financeira melhor do que nós, é preciso que a gente não se aquiete com isto, porque cada um tem aquilo que lhe é devido. Mas quando nós temos um olhar diferente para esses irmãos,
Nós podemos oferecer este banquete da amizade, o banquete da gratidão, sem que eles sintam de forma alguma constrangidos. E é preciso que a gente possa ver, numa passagem que Jesus nos mostra, que é extremamente importante, quando Jesus, conversando com seus discípulos, ele diz: antes dele, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho. Quer dizer, o conhecimento que ora recebo, eu posso contribuir com o outro, eu posso ajudá-lo na doença, na tristeza, mesmo na alegria, para que ele se conscientize da importância da justiça divina em nossa vida. E Jesus não pede a deserção dos círculos afetivos. Jesus não me ensina a viver afastado do meu parente, daquele familiar querido. E ele, então, quando estava junto com seus discípulos, que eram companheiros de apostolado, ele deixa para nós um grande exemplo que nós precisamos buscar. Ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Olha que grandeza isso, gente. Já não vos chamo servo, porque nós não estamos aqui para servir ninguém e nem sermos servidos. Aliás, nós não estamos sendo convidados para sermos servidos, mas servir todos aqueles que necessitam de nós. E é por isso que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Aquela pessoa que nos ajuda dentro de casa, eu não a vejo mais como uma serva, aquela que está ali cumprindo o seu dever, muito mais, às vezes, direcionada a um trabalho menosprezado do que uma companheira amiga que está junto de nós. E quando nós mudamos o olhar para aquele que nos ajuda, ele vai nos tornar um grande amigo. E às vezes caminha conosco, ajudando-nos a carregar o fardo. E com isso, nós começamos a buscar na nossa intimidade a ligação com este Espírito e desabafamos, conversamos, orientamos, somos auxiliados. Por isso que Jesus diz para os amigos, nós falamos tudo aquilo que nós recebemos de Deus. E é por isso que ele fala: chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, as lições do Evangelho de Jesus, a cada dia nós precisamos buscar o conhecimento que vai aliviar as cargas, as dificuldades daqueles que passam por vários tumultos, por vários momentos de dor. E o que cabe a cada um de nós é cultivar essas afeições, fortalecer os nossos vínculos, os nossos laços, e saber de vez por todas que todos nós estamos passando por momentos difíceis, uns dolorosos, e é preciso que a gente possa ajudar todos, porque eles, antes de serem sofredores, antes de serem doentes, são nossos irmãos. E isso nos leva a buscar no Evangelho tudo aquilo que o Espírito vem nos trazer nessa mensagem, quando Jesus mostra que era necessário usar da benevolência, sem ostentação e sem dissimular o benefício, por meio de uma sincera cordialidade. Da mesma forma que eu vou tratar um, eu vou tratar o outro. Então, nós vamos, neste instante, orar agradecendo a Jesus por tudo que ele tem nos dado. Mestre querido, quanto somos gratos pelo seu amor. E nesta hora do passe, nós te rogamos, envolva-nos, Jesus. Traga para nós os recursos divinos que nos dão o equilíbrio de nossas ações. Fortaleça-nos, Jesus, a fim de que sintamos amparados e que os espíritos amigos possam estender as suas mãos sobre nós. E no silêncio de nossa alma, saibamos receber essa doação de energias que nos acalma, pacifica
e nos fortalece. Ó Jesus, dai-nos força e coragem, que a paz bendita do seu amor se faça em favor de todos nós. Fluidificai as nossas águas, estendendo a benevolência do seu amor até esta energia viva que é do mundo, da natureza, e que compartilha nesse momento com as energias do mundo espiritual. E obrigado, Senhor. Que tenhamos um dia de muita luz, de muito amparo. Que a bondade e a misericórdia excelsa do Senhor se faça em nossos corações. Amigos, queridos irmãos, que recebam nos seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que Deus esteja conosco. Que assim seja.